Olá, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Estamos iniciando mais uma live do Seminário Empresa, hoje com o colega professor Cícero Pereira, que vai trazer uma temática palpitante e que é fruto da sua pesquisa, do seu estudo aprofundado, que é justamente sobre ação inclusivas e cidadania empresarial. Então não perca, assista até o final, é uma live importante. Ele é um pesquisador, estudioso sobre o assunto e sem delongas eu vou passar para Cícero Pereira para que ele inicie a sua informação para a gente aqui, tá certo? Então muito obrigado e estamos juntos aí. Então com vocês, professor Cícero Pereira. Obrigado, valeu. Obrigado, professor, pela apresentação. Bom, o meu artigo foi denominado Ações Inclusivas Destinadas à Comunidade LGBTQIA+, como a prática da cidadania empresarial no Brasil. O artigo ele é baseado em três itens, né? O primeiro item seria analisar a questão da falta, né, da escassez dessas iniciativas de ações inclusivas destinadas a essa comunidade. E o segundo item vai falar sobre a questão da diversidade e da inclusão como parte dessas ações inclusivas. Depois, na sequência, a gente vai examinar as tentativas e ações inclusivas no mercado de trabalho, que já existem algumas tentativas, mesmo que escassas, mesmo que parcas. E, na sequência, para terminar, a gente vai falar sobre os pontos positivos, os benefícios, né? E as críticas, os desafios a essas ações inclusivas. São ações que elas não têm um apoio popular ainda. É um tema que está muito polarizado, entra nessa questão da polarização que o Brasil passa, né, e o mundo também. Ou seja, a gente não tem ainda uma questão de domínio popular, que todos aceitem. Mas de onde vem essa necessidade dos direitos humanos serem representados também dentro da empresa nessas ações inclusivas? Existe no artigo 5º da Constituição Federal, ele fala que tem que ter uma igualdade, tem que existir uma igualdade entre os indivíduos. E o objetivo de proporcionar para que todos, sem qualquer forma de discriminação, possam ter acesso aos direitos. Em âmbito internacional, por exemplo, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, né? De 1948, ela foi elaborada pela ONU, e essa declaração, ela também fala sobre a questão de tratar de forma igual os seus cidadãos. E isso, como é que isso ocorre dentro das empresas? Ora, a empresa, ela é um microcosmo social, ou seja, ela representa o que a sociedade também, o que acontece na sociedade. Existem legislações que recomendam, que auxiliam, que orientam as empresas para que elas incorporem essas ações inclusivas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não adianta apenas você falar que vai fazer algo, você tem que fazer algo, você tem que colocar em prática aquilo. Só que essa mudança, ela tem que vir da parte de cima, né? Da parte da administração, da parte mais alta de uma empresa. Não adianta você falar que vai colocar em prática se a mentalidade de quem administra, ela não está ainda mudada, não está apta a ter essas mudanças, a analisar, a colocar em prática essas mudanças. É aí que o artigo ele se justifica, pelo fato que essas empresas elas não podem se eximir de uma sociedade mais justa, de buscar uma sociedade mais justa. Elas têm que atuar também de forma inclusiva, de forma diversa, combatendo esse preconceito enraizado na sociedade. O primeiro item, inclusive, do meu artigo, ele fala sobre... ele fala, por exemplo, se a pessoa tem as qualificações, as habilidades para aquela capacitação da vaga exigida, ela tem as condições de entrar, de se qualificar para aquela vaga exigida, por que a sua orientação sexual deveria influenciar naquela seleção? Essa orientação sexual, de alguma forma, vai diminuir a sua produtividade? É algo que desabone, essa sua orientação é algo que desabone durante a sua estadia na empresa ou no mercado de trabalho?
Isso são questões que não deveriam ser feitas. As pessoas, elas são diversas, e a sua orientação sexual faz parte dessa diversidade. Não é por causa disso que ela vai ser mais ou menos produtiva. Aí daí que surge a necessidade do debate sobre a questão da diversidade e da inclusão. Só que às vezes as pessoas se atrapalham e acham que diversidade e inclusão são a mesma coisa, são sinônimos, e não são. Elas são complementares. A diversidade, ela é dita como aquilo que diferencia as pessoas. E a inclusão, na verdade, ela é aquilo que faz com que as pessoas se sintam confiantes no seu mercado, no seu ambiente de trabalho. E assim a empresa ela pode extrair o que há de melhor daquele indivíduo. Então, valorizar a diversidade e a inclusão é uma forma de entender a singularidade de cada indivíduo, ampliando a sua consciência, a consciência da sua empresa. Você também vai ampliar a consciência do mercado que gira em torno da empresa, do ciclo produtivo dessa empresa. Além de que, se você inclui as pessoas de forma mais diversa, você também amplia o mercado de acesso a bens e consumos, o que, no final, vai favorecer a empresa, vai fazer com que tenhamos um desenvolvimento econômico maior na sociedade. Só que, hoje em dia, apenas ter diversidade e inclusão não é suficiente para que essa ação se torne realmente inclusiva. Que, além da diversidade e da inclusão, tem outros dois fenômenos que são considerados importantes para que uma ação seja considerada inclusiva mesmo, que é a questão da equidade e da igualdade. A equidade não é uma coisa de outro mundo, e também a igualdade, elas não são também iguais, elas são complementares. E as pessoas também acabam confundindo como se fossem sinônimos. O que a equidade quer dizer é que ela parte do princípio que existem pessoas que nascem com alguns privilégios. É aquela história de que existem algumas pessoas que já partem na concorrência com alguma vantagem. Elas já saem a 2, 3, 4 quilômetros na frente de uma outra pessoa, só pelo fato delas nascerem com alguns privilégios. Enquanto a igualdade, não. A igualdade, ela diz que é uma busca de eliminar essas diferenças de competitividade. É tratar todos de forma igual. Então, diversidade, inclusão, equidade e igualdade formam essa tétrade das ações inclusivas. Para você ser considerado uma ação inclusiva, você teria que ter esses quatro fenômenos dentro dessa ação inclusiva. E aí a gente vai falar no outro tópico sobre as tentativas de ações inclusivas no mercado de trabalho contra as comunidades LGBTs. Já existem leis, mesmo que escassas, que falam sobre essa obrigatoriedade ou essa orientação de você ter algumas ações inclusivas para que essas pessoas sejam incluídas no mercado de trabalho. A gente eu considerei pelo menos importante na minha pesquisa, o decreto 9.571, de 21 de novembro de 2018, que estabeleceu as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Ele diz no seu artigo 8º, parágrafo 9º, que as empresas devem respeitar a livre orientação sexual, a identidade de gênero e a igualdade de direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, transvestis, transexuais ou transgêneros em âmbito empresarial. O decreto é destinado a grandes e médias empresas, mas, no caso das pequenas empresas, é uma orientação. Elas podem cumprir naquilo que a capacidade financeira delas suportarem. E aí também tem a questão das iniciativas com enfoque para a representatividade. O que é considerado mais importante para a representatividade de uma iniciativa dentro de uma empresa é a questão da criação de grupos de afinidades. Nesses grupos há um acolhimento, todos são ouvidos, as demandas dessas pessoas são ouvidas e levadas ao alto escalão da empresa. E aí também nós temos a questão das iniciativas dentro de uma forma geral. O que isso vai te trazer benefícios? O fato de uma empresa incluir a diversidade,
ela faz com que outras pessoas tenham acesso a uma vivência maior, de conhecer coisas diferentes, pessoas diferentes, vivências diferentes. E aí que nós temos o quarto ponto do meu item, do meu artigo, que é a fala pela busca da cidadania empresarial inclusiva. A cidadania empresarial inclusiva, ela parte do princípio que a empresa tem uma função social e incluir essa comunidade que está tão excluída historicamente é uma função social da empresa. A empresa, ela está ela emprega milhões de pessoas no Brasil e no mundo, então ela tem um poder de transformação e de transformar a sociedade que a cerca. E aí, para finalizar o meu artigo, eu falei sobre as questões das ações diversas, inclusive os benefícios e os desafios. Para você proporcionar essa mudança, as empresas elas têm que ter um suporte. Existem instituições, tanto públicas como instituições privadas, que já lançam alguns fatos, alguns fenômenos, alguns padrões, para que essas empresas lidem com essas pessoas, a comunidade LGBTQIAPN+. A ONU, ela lançou, por exemplo, em 2017, uma cartilha chamada Padrões de Condutas para Empresas, enfrentando a discriminação contra gays, bissexuais, travestis e pessoas trans. Eram 5 padrões que a ONU determinava nessa cartilha, dentre respeitar os direitos humanos, eliminar a discriminação, apoiar indivíduos LGBTs. Aí o Instituto Ethos já projetava em 2013 a cartilha O Compromisso das Empresas com os Direitos Humanos LGBT. Ele elaborou nessa cartilha, o Instituto Ethos elaborou nessa cartilha 10 padrões que as empresas deveriam lidar com as pessoas LGBT, que é promover igualdade, promover um ambiente respeitoso, aquela questão do bullying dentro das empresas, promover ações de desenvolvimento profissional dessas pessoas. Não adianta você incluir só para atender uma necessidade de momento, trazer essas pessoas da sociedade sem preparação e colocá-las dentro da empresa, não faz com que você as inclua socialmente. Na verdade, até pode funcionar como um ponto negativo e uma desculpa para que as pessoas que são contra essas ações inclusivas digam, olha, essas pessoas não estão preparadas, não vamos incluí-las, vocês estão dando direitos que elas não merecem. E, por fim, o que eu posso dizer é que a Prefeitura do Rio de Janeiro também, ela tem uma cartilha, essa cartilha foi de 2019, que fala sobre o Guia de Diversidade LGBT, Saúde, Atendimento e Legislação. Esse guia também determinava que a Prefeitura deveria tratar, por exemplo, na área de saúde, as pessoas trans pelo nome social, o nome que elas gostariam de ser chamadas. Então, são pontos, eu estou citando alguns, que já dão suporte para que essas empresas tenham de onde tirar um background, de onde elas podem se basear para poder agir de uma forma mais inclusiva. O fato é que a cidadania empresarial ela é a forma mais forte que a empresa pode cooperar com a transformação de uma sociedade mais justa. Mesmo que existam algumas legislações sobre o assunto, a empresa ela tem que vir de uma forma autônoma, voluntária. Iniciativa, né? Iniciativa dela, né? Isso, não pode esperar que exista uma legislação que a obrigue. E a imagem atualmente que uma empresa, eu não quero me comprometer, isso pode ser ruim perante a sociedade, eu apoiar uma causa LGBT. Mas o que você pode é evitar que a sua imagem, teoricamente, fosse prejudicada agora, futuramente isso não vai se manter. É o que acontece, por exemplo, com aquelas ações que hoje as pessoas elas estão mais preocupadas com a imagem que a empresa quer passar para a sociedade. Existem casos de comerciais que pessoas LGBTs aparecem e, apesar de ter um lado ruim, algumas pessoas ruim para a imagem da empresa, que algumas pessoas não gostam, né? Mas uma grande parte apoia e acaba comprando até mais essa empresa porque ela tem uma imagem associada a essas ações inclusivas para essa comunidade historicamente tão excluída. É isso, professor. Eu espero ter passado a mensagem.
Claro, claro, claro. Desde já agradeço a você que está acompanhando nossas lives, nosso seminário empresa, professor Cícero aí com a sua expressão, dentro da sua pesquisa, dentro da sua investigação, colocou com propriedade, de forma sucinta, o que ele tem estudado. Mas, Cícero, como é que fica realmente esse papel dos direitos humanos, né? Esse papel da cidadania empresarial dentro da empresa, nesse segmento que você estudou, inclusive para as pequenas empresas. Como é que o pequeno empresário pode vislumbrar desse conhecimento e tentar colocar essas ações afirmativas na prática, né? Eu não sei como é que faria aí dentro da sua pesquisa, dentro da sua investigação científica, o que é que você encontrou e o que se pode colocar de concatenar todas essas expressões que você tem posto aqui, de forma bem profunda, de forma bem segura e sucinta, como isso poderia expressar não só para as grandes empresas, que algumas já desenvolvem isso, mas também para o pequeno empresário. Bom, no caso do pequeno empresário, é interessante o que eu falei logo no início, que é voluntário. Eles não têm, talvez, a capacidade financeira que uma grande e média empresa tem. Para essas grandes e médias empresas, é voluntário, mas não deixa de ser mais fácil, porque eles têm um lado financeiro maior para dispor sobre aquilo, para treinar, para fazer uma seleção, para criar esses grupos de ouvintes dentro da empresa sobre o assunto. Mas a pequena empresa é recomendável, dentro da capacidade dela, que ela faça também isso, porque ela faz parte da sociedade, ela está inclusa na sociedade. A pequena empresa é aquela empresa mais próxima da sociedade. Sim. Ela está no seu bairro, ela está no seu município. Então, se ela puder, dentro da capacidade financeira dela, é interessante também que ela inclua essa comunidade no seu quadro pessoal. Tranquilo, tranquilo. Bom, estamos chegando ao final da live aqui com o professor Cícero Pereira. Quero agradecer a todos, a você que vem nos acompanhando. Agradecer a você, viu, professor Cícero, pelas palavras, pela sua expressão, pelo conteúdo da sua pesquisa e que sigamos na luta aí com outros temas aqui, apresentando as linhas de pesquisa de vários colegas, como vimos colocando aqui, como estamos colocando aqui em diversos momentos. Então, com vocês a palavra final do professor Cícero Pereira, beleza? Bom, gente, é uma pesquisa importante, um assunto que está muito em voga, e, assim, uma sociedade só vai ser realmente desenvolvida se ela incluir a todos. Infelizmente, se você exclui uma parte da sociedade, essa sociedade tende, com o tempo, a não se manter. Eu creio que não custa nada você tentar mudar a sua mentalidade e não considerar que essas pessoas estão fazendo mimimi. É uma demanda muito relevante e necessária. Tá bom, então. Então, muito obrigado, valeu, e um forte abraço a todos, e até a próxima, hein? Valeu, valeu, tchau, tchau, beleza, beleza.